Bom dia, que bom estar com vocês aqui essa manhã, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês aí, nós aqui, mas todos unidos pelo amor do nosso Senhor, todos movidos pelo amor do nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, começar o nosso culto da manhã? Paizinho, nós te agradecemos, papai, porque tu és maravilhoso, porque tu és um Deus, Senhor, que cuida de nós, porque, Senhor, tu tens suprido as nossas necessidades, porque tu mandou teu filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, porque tu nos salvou, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és realmente um Deus que cuida de tudo, Senhor, mesmo quando nós achamos que tudo está fora do controle, não está. Tu tens o controle de todas as coisas. Que essa palavra, Senhor, que vamos escutar agora pela manhã, que esses cânticos também venham tocar, Pai, os nossos corações, venham nos encher mais de Ti, Senhor, e que nós possamos, Senhor, querer levar da Tua palavra a tantas outras pessoas que carecem, Senhor, que precisam conhecer do Teu amor redentor, do Teu amor que transforma, Pai. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim como eu espero que você também tenha o desejo de levar a palavra do Senhor e também ser um pescador de homens, né? Lançar a rede ao mar. Vamos lá? Você ia me querer, lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer, vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei ir por todos os lugares, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas
Que esse possa ser realmente o desejo dos nossos corações, de ir fazer discípulos, e muito mais do que isso, que o nosso desejo seja realmente estar rendido aos pés do nosso Senhor, estar perto dele a cada momento. A pandemia provocou esse distanciamento social, mas do Senhor não tem isso, não tem essa questão de distanciamento. Ao contrário, que nós possamos ter o desejo de estar perto dele em todo o tempo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Pai. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
abençoe essa manhã. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. É tão bom estar mais um domingo pela manhã, nós aqui presencialmente e você em casa, com a mesma devoção, com o mesmo espírito, com a mesma disposição do seu coração, de podermos nessa manhã cultuarmos ao Senhor, de podermos louvar, de podermos expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus tem feito. E nessa manhã eu quero compartilhar com você um texto que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, nessa última semana. Eu gostaria de também pensar junto com você, para que assim como essa palavra falou e continua falando ao meu coração, possa falar ao seu coração também. Então eu convido nessa hora para você pegar a sua Bíblia, de preferência você pegar a sua Bíblia, mas se você não estiver com ela do seu lado, você pode acessar também o seu celular. Eu particularmente sempre dou preferência à Bíblia, porque ela é valiosa para todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Se você costuma anotar as pregações, as mensagens, você pode colocar aí o título, que é tempo de lançar as redes. É tempo de lançar as redes. Amém? Vou ler aqui na versão NVI, e o texto da palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Então eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amado, diante desse texto maravilhoso, que fala de uma pesca maravilhosa, que fala de um Jesus maravilhoso, eu quero, à luz desse texto, sendo fiel a esse texto e na direção do Espírito Santo, pensar algumas questões aqui que nos remetem a esse tema. É tempo de lançar as redes. No texto anterior, em Lucas capítulo 4, Jesus, ali na região da Galileia, ele está ali pregando e ensinando para muitas pessoas. Ele diz que ele precisa sair,
E aí todos começam a suplicar, a insistir, a implorar para que Jesus continuasse ali com eles. E Jesus fala: não, eu não posso ficar aqui, é necessário que eu pregue as boas novas em outras cidades, porque para isso é que eu vim. E ele sai ali daquela região da Galiléia e se dirige até o lago de Genezaré, ou o mar da Galiléia, ou o mar de Tiberíades, são o mesmo mar. E ali uma multidão, em outras versões, na Nova Versão Transformadora, vai dizer que grandes multidões o comprimiam, pois elas queriam ouvir a palavra de Deus. Nós podemos dizer aqui que nessas duas situações, duas aglomerações se formam em torno de Jesus, uma aglomeração pedindo para que ele não fosse embora, e outra aglomeração se aproximando dele para ouvir a palavra de Deus. E eu quero fazer uma primeira pergunta provocativa para você que está nos ouvindo. Você tem visto aglomerações de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus? Você tem visto aglomerações de pessoas suplicando pela presença de Jesus, para que ele fique mais um pouquinho, para que ele não vá mais embora, mas que ele continue ali junto com todos? Não, nós não temos visto estes dois tipos de aglomerações. Outras aglomerações têm se formado por razões que não são importantes e que não são prioritárias como esta que esse texto traz para nós. E aqui eu queria pensar com você, primeiramente, que é tempo de lançar as redes e aprender a priorizar o que de fato mais importa. E ali aquelas multidões se aproximam de Jesus no lago de Genezaré, porque eles entendiam que o que mais importava, não só naquele momento, mas em todos os momentos de suas vidas, era estar junto de Jesus. Mesmo que isso custasse o preço do esforço, do suor, de sair de bem longe, de não ter dinheiro para comprar um lanche, de fazer uma refeição, tudo isso valeria a pena por alguns momentos junto de Jesus, para ouvir dele a palavra de Deus. E muitos nesse tempo que nós estamos vivendo não têm pagado o preço do esforço de não só cultuar presencialmente, mas nem virtualmente. Eu vi de um pastor comentando, desabafando, compartilhando, dizendo: não, estou muito preocupado com aquelas pessoas que estão acomodadas de cultuar sentado em seus sofás. E aí um outro pastor falou assim: pastor, na verdade eu estou preocupado com aqueles que nem no sofá estão totalmente fora, totalmente distante do que representa o lago de Genezaré. Está junto de Jesus, mesmo que você tenha que, entre aspas, disputar um lugar bem pertinho dele, porque onde Jesus está, algo diferente acontece, pessoas são transformadas, pessoas são libertas e algo de impactante acontece. A presença de Jesus é atraente e nós podemos ouvir a palavra de Deus através de Jesus. Ele é a palavra encarnada. Estar na presença dele e ouvir a palavra que sai dos seus lábios deve ser a prioridade que mais importa nas nossas vidas. E essas multidões aqui que estavam no lago de Genezaré, elas entenderam o que nós precisamos entender todos os dias da nossa vida. Mas uma segunda coisa ainda nesse ponto, e aprender a priorizar o que de fato mais importa. O que mais importa é entender e viver a nossa intimidade com Ele. Nós podemos dividir esse texto em dois atos, em duas cenas. A primeira cena é Jesus e as grandes multidões. Segunda cena, os pescadores dos barcos e pescadores que haviam
pescar, tentado pescar, na verdade, a noite toda, e não haviam pescado nenhuma manjubinha. Não pescaram nada. Barcos bem equipados, redes de última geração, pescadores altamente treinados, capacitados, mas que todos eles não pescaram nada. Barcos vazios, redes sendo lavadas, pescadores cabisbaixos. Ao mesmo tempo que Jesus contemplava essas grandes multidões, ele tinha um olhar também atencioso para esses pescadores. E ele termina, ali se afasta daquelas multidões, chega até um dos barcos, que era o barco de Simão. Em outra versão vai dizer que ele pediu para entrar no barco. Ele entra naquele barco, pede que eles afastem o barco um pouco da praia, ele senta naquele barco e começa a ensinar as multidões. É tempo de lançar as redes e entender e viver a nossa intimidade com Jesus. O que Jesus tinha para trabalhar na vida daqueles pescadores, ele não podia trabalhar, ele não podia ministrar, ele não poderia ensinar, tendo as multidões como plateia. Mas antes de ensinar os pescadores, ele ensina aquelas multidões. E terminando Jesus de falar, ele pede agora, não só para afastar um pouco da praia, mas que eles levem o barco para águas mais profundas. Águas mais profundas nós podemos entender que é para um nível de mais intimidade com Jesus. O que Jesus tinha para trabalhar na vida daqueles homens, futuros discípulos, não poderia ser tratado no raso dos seus corações, não podia ser tratado no raso de suas almas, de seus pensamentos. Era preciso ir para um nível mais profundo de intimidade com Jesus. O quanto nós temos priorizado a presença, a palavra e a intimidade com Jesus. Aqui na IEB tem sido compartilhada uma série de devocionais que tem o título Intimidade com Deus. Como anda a nossa intimidade com Deus? Em que nível ela está? Na beira da praia, bem rasa, está no nível das águas pelos joelhos, na cintura, quase nos ombros, ou será que nós estamos já no nível de intimidade, que nós não conseguimos mais determinar aonde nós vamos estar? A presença do Senhor tem nos levado para níveis maiores de intimidade. Eu creio que além de tudo que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, um dos alvos do Senhor para mim e para a sua vida é nos levar para níveis maiores de conhecimento da palavra dEle, de intimidade com Ele, para que nós possamos ser usados para a glória dEle. Mas aqui nós podemos entender também o que mais importa é viver o melhor. E o melhor que nós também podemos viver, que importa demais na nossa vida, é obedecer à vontade do Senhor. Eles estavam, até antes de Jesus chegar, durante toda a noite, tentando pescar. Não pescaram nada, porque eles estavam fazendo tudo do jeito deles, com o conhecimento deles, com a capacidade deles, com a inteligência que eles tinham. Mas a partir do momento que Jesus chegou, olhou, se aproximou, pediu para entrar, sentou, usou o barco de suas vidas para alcançar outras vidas, algo diferente começava a mudar na vida daqueles homens, em que eles foram contrariados, porque chega um carpinteiro, imagine você, um pescador, pescadores inexperientes, chega um carpinteiro que não entende nada de pescaria, de barco, de rede, e fala o seguinte: olha só, vai para mais fundo e lança as redes. Eu não entendo muito de pescaria, mas o que eu pude ouvir é que normalmente e naturalmente o momento mais favorável para se pescar é à noite,
porque à noite os peixes costumam ficar em águas mais rasas. Durante o dia, eles migram para águas mais fundas, mas dificilmente conseguimos pescar os peixes durante o dia em águas mais profundas com redes. Então, o que Jesus pediu para eles era extremamente improvável, por que não dizer uma coisa que não tinha possibilidade de êxito nenhuma. Mas ali, Pedro, com humildade, com obediência, ele falou: olha só, nós passamos a noite inteira aqui e não pescamos nada, mas porque é o Senhor que está mandando, nós iremos lançar as redes novamente. Quantas vezes eu e você insistimos em fazer algo do nosso jeito, no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, com a nossa conveniência, e o resultado é fracasso, redes vazias. Mas quando nós convidamos Jesus, ou deixamos Jesus entrar no barco da nossa vida, e não só nos satisfazemos com a presença e com a palavra dele, mas obedecemos a ordem dele, deixamos ele ser o patrão, o dono da nossa vida. A ordem dele tem todo sentido e faz todo sentido na nossa vida. A nossa obediência a Deus, ela precisa ser incondicional e ela deve refletir a nossa fé. Precisamos aprender a priorizar aquilo que mais importa, a presença, a palavra e a intimidade com o Senhor. Mas em segundo lugar, o que eu quero pensar com você, a partir do versículo 6, que é tempo de lançar as redes e despertar para viver o que Deus tem para fazer em nós. Porque antes de fazer algo através de nós, Ele primeiro faz algo em nós, na nossa vida. E o despertamento, primeiramente, é para nós crermos na provisão, no poder e nos milagres de Deus nas nossas vidas. E o versículo 6 diz que as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. O que significa redes aqui nesse texto, o que eu entendo, são as nossas habilidades, são os nossos talentos, somos dons que Deus deu para nós, para a glória dele, para a edificação, mas nós usamos as nossas redes de maneira inadequada, de maneira inoportuna, e com a motivação e com propósitos que não são os propósitos de Deus. Mas quando nós despertamos para crer na provisão, no poder e nos milagres de Deus nas nossas vidas, as coisas fogem do nosso controle. Redes se rasgando significam que as coisas fugiram do nosso controle. Nós perdemos o controle das nossas vidas, porque a nossa vida passa a estar no controle de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o dono do barco da nossa vida, Ele é o nosso patrão, Ele é o dono e Ele é o primeiro em tudo. Em que situação estão as redes? As suas redes. O que você está fazendo com as suas redes nesse momento da sua vida? Você tem lançado as redes? Você está lavando as redes? De que modo você tem lançado? Aonde você tem lançado? Com que propósito você tem lançado as redes daquilo que Deus deu para você? Daquilo que você é para Deus? E aquilo que Deus quer ser através de você. Mas o segundo ponto, que é tempo de lançar as redes e entender que não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. De entender que não podemos fazer a obra de Deus sozinhos e que devemos compartilhar o que Ele nos dá. As redes começaram a se rasgar. O barco começou a quase afundar. Era muito peixe para uma rede só, ou para redes de um barco só. Eram muitos peixes para aqueles pescadores darem conta. Eles precisavam de ajuda, mas não só de ajuda, eles precisavam
compartilhar as lutas, mas compartilhar também as bênçãos. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinho. Hoje eu estou aqui compartilhando a palavra com você, e há toda uma equipe aqui nos bastidores, fazendo com que essa transmissão chegue até você, porque eu não posso fazer a obra de Deus sozinho, e eles não podem transmitir se não tiver alguém para pregar, eu não posso pregar se não tiver alguém para cuidar de tudo que a equipe aqui da mídia está cuidando. Precisamos de intercessores, precisamos de parceiros, precisamos da nossa esposa, do nosso filho, precisamos uns dos outros. Mas não é só no momento do sufoco, também é no momento das bênçãos e das vitórias. E aqui o versículo 7 vai dizer: então pediram ajuda aos companheiros. Quando você está no sufoco, quando você está no aperto, quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está passando por tribulações, a quem você pede ajuda? Não podemos sofrer sozinhos. Deus nos fez pessoas sociáveis, pessoas que entendem que não podem superar demandas da vida sozinhos. Precisamos que o nosso grito de socorro seja ouvido por outras pessoas. Precisamos ter pessoas para nos ajudar a carregar o fardo que muitas vezes é pesado demais. E Deus levanta pessoas para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos amar, para nos estender as mãos e para muitas vezes só nos ouvir e falar: olha só, você não está só, Deus está contigo e eu também. Você que está em casa, está passando um momento difícil da sua vida, emocional, conjugal, profissional e espiritual. Você não está só. Deus está colocando e apresentando vocês, pessoas que serão bênção na sua vida. Essa pessoa pode ser um irmão bem chegado, um irmão de sangue, um irmão espiritual, pode ser o seu pastor, pode ser o seu pai, sua mãe, alguém separado por Deus para ser aquele que vai abençoar a sua vida. É preciso despertar de que não podemos fazer a obra de Deus sozinhos, não podemos sofrer sozinhos, porque Deus quer que nós, através das lutas, possamos aprender e, aprendendo, possamos abençoar aos outros através das nossas experiências. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios que quase afundaram. Eles não só pediram ajuda, mas eles também compartilharam aquela pesca maravilhosa. As bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, aquilo que Deus tem dado, não só o que é suficiente, mas aquilo que tem sobejado, você tem compartilhado com outras pessoas? Eu entendo e aprendi que a verdadeira prosperidade não é aquilo que nós recebemos de Deus somente para o que nós precisamos, mas é também para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Precisamos de irmãos e de pessoas para nos ajudar no trabalho e no serviço de Deus. Com eles nós compartilhamos as lutas e as vitórias. Mas também é tempo de lançar as redes e entender que há a necessidade do despertamento para a consciência do pecado, do perdão e sobre a santidade de Deus. Diante daquele milagre que Jesus operou, o versículo 8 diz assim, que Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. A presença de Jesus, ela traz para nós a consciência de que nós somos pecadores e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente
E diante da santidade de Deus, nós precisamos escolher a cada dia viver intensamente uma vida pura, reta, justa e agradável a Deus. Podemos agradar a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, a nossa família, podemos estar de boa com todo mundo, mas se nós não estivermos de boa com Jesus, não vale a pena nada disso. Deus precisa nos aprovar as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos projetos, o nosso estilo de vida precisa ser aprovado pelo Senhor. Mas em terceiro e último lugar, é tempo de lançar as redes e crer para viver o que Deus tem para fazer através de nós. Depois que Ele faz o que é necessário fazer em nós, Ele começa a nos fazer enxergar pelos olhos da fé o que Ele tem para fazer através de nós. E aí, Jesus vê que Pedro e seus companheiros estão perplexos, impactados. E Ele fala: não tenha medo. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você está com muito medo. Talvez você está com uma crise de pânico, apavorado, com tudo que está acontecendo ou com aquilo que está acontecendo especificamente na sua vida. Talvez seja algo que todo mundo já sabe e talvez seja algo que ninguém está sabendo, só você e Deus. Você tem gritado em silêncio. Mas nesse dia, nessa manhã, assim como Jesus falou para Pedro, Jesus fala para você: não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Precisamos crer para viver a esperança daquilo que alcançamos em Jesus quando Ele nos encoraja. Encorajamento. Essa coragem que nos é necessária na vida só pode nos ser dada por Jesus. Ele é o nosso encorajador. Ele é aquele que conhece a cada um de nós. Ele nos faz crer e viver na esperança e na oportunidade que recebemos com Jesus nos chamando. E na continuidade do versículo 10, Jesus fala assim: de agora em diante, ou seja, a partir desse momento, desse instante, desse acontecimento, você será pescador de gente. A versão transformadora fala: você será pescador de gente. A vida daqueles pescadores não seria mais a mesma a partir desse chamado de Jesus na vida daqueles homens. A minha vida mudou no instante em que eu recebi o chamado do Senhor e atendi e passei a segui-lo, a servi-lo, a amá-lo, a pregar a sua palavra, a falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir daquele meu encontro com Jesus, eu deixei tudo, não tudo literalmente, mas tudo aquilo que me impedia de ser tudo aquilo que Jesus queria que eu fosse na dependência dEle. E aí, eu passei a segui-lo. Mas ainda concluindo nesse texto, precisamos crer para viver o que Deus tem para fazer através de nós, na esperança que só começamos a experimentar quando entendemos a prioridade e a urgência da missão. Versículo 11 diz: e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aqui o tudo desses pescadores eram os barcos e as redes. Era a profissão de ofício deles. Alguns são chamados, têm esse chamado específico de deixar literalmente o seu ofício, a sua profissão principal ou secular. Mas todos nós
somos chamados de uma maneira geral para deixar tudo aquilo que nos impede atualmente na nossa vida de servir ao Senhor integralmente com fidelidade. Integralmente não significa 24 horas fazendo, mas sendo, quando nós entendemos que servir a Jesus é ter um estilo de vida. Ser igreja é um estilo de vida. Não é só alguns momentos fazendo algo para Ele. E aqui eu quero trazer algumas aplicações, algumas reflexões. É tempo de largar um tempo as redes sociais. Não totalmente, mas naquilo que as redes sociais têm nos atrapalhado de lançar as redes espirituais. Quando as redes sociais embaralham e atrapalham as nossas redes espirituais, elas passam a ser algo que nós precisamos deixar de ser a prioridade para nós. Parar de ficar lavando, entre aspas, e confiando nas suas próprias redes. Enquanto nós nos colocamos autossuficientes naquilo que nós fazemos e estamos acostumados a fazer, é só eu fazer do jeito que eu costumo fazer e vai dar tudo certo. Isso é o pensamento daquele que é autossuficiente e que não é dependente de Deus. Muitas vezes são as redes da experiência, da habilidade, do trabalho, do esforço, do orgulho. Os pescadores tinham tudo, ou quase tudo, o barco, as redes, os equipamentos, mas faltava o principal: Jesus no barco, comandando as suas vidas. E você, onde e como você está? Como está o seu barco? Jesus está nele? Você tem obedecido aquilo que Ele tem falado com você? Como estão as suas redes? Aonde elas estão sendo lançadas? Onde e como elas estão? Talvez sejam as redes do eu sei, do eu posso, do eu tenho, eu já sei, eu já fiz, eu já ouvi, ou sejam também as redes do eu não consigo, eu não preciso, eu não perdoo, eu não me arrependo. São as redes da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas é chegado um novo tempo para mim e para você. Um tempo de parar de ficar lavando as redes o tempo todo. Parar de ficar navegando no alto mar da sua própria vaidade, orgulho e autossuficiência. E passar a navegar do mar das promessas, dos propósitos e dos planos de Deus. Aquelas multidões, quando chegaram ali, eram multidões procurando redes, eram como peixes, almas querendo ser pescadas, mas as redes estavam recolhidas, estavam fora de atividade. E aí Jesus faz todo aquele mover, entra no barco e começa a ensinar para aquelas multidões, mostrando para Pedro e seus companheiros como eles seriam a partir do que iria acontecer mais adiante, e que eles não mais pescariam peixes, mas eles pescariam gente, pessoas, famílias, indivíduos, pessoas amadas pelas quais Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por causa delas. É tempo de lançar as redes da reflexão, para viver na presença de Jesus, aprender e ensinar a palavra de Deus. É tempo de lançar as redes do despertamento, para crer no poder, na provisão e nos milagres de Deus. Que não podemos fazer a obra de Deus sozinhos e devemos compartilhar não só as lutas, mas as vitórias, pois Deus tem nos abençoado. É tempo também de ter gratidão, ter consciência do pecado, do perdão e da santidade de Deus. É tempo de lançar as redes da coragem, que nos dão convicção do chamado e do senso da missão que Jesus nos deu. E então,
aonde estão as suas redes, é tempo de lançá-las para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, quero te louvar, bendizer e glorificar o teu nome nesta manhã, porque sabemos, ó Pai, que é a tua palavra que faz sentido, é a tua palavra que nos atrai, no mover do teu Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala no nosso coração, que precisamos priorizar a tua presença, a tua palavra, ter intimidade contigo, deixar o Senhor comandar o barco da nossa vida, crendo no seu poder, na sua provisão, nos seus milagres e de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós, para depois Ele fazer tudo o que Ele quer fazer através de nós. E tudo aquilo que tem nos impedido de servi-lo e obedecer e cumprir a missão, seja deixado de lado, e nós possamos servir ao Senhor com toda a liberdade, fidelidade e integridade. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida de cada um nessa manhã, nesse dia, nessa semana, agora e sempre. É o que nós oramos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.